Então, a gente precisa aprender a lidar e a mudar novamente, a reverter esse estado de espírito para que a gente continue bem. Por quê? Porque a gente potencializa-se, nós nos potencializamos quando nós estamos bem. Eu falei com vocês no Stories, né? Nós não podemos perder a esperança. A esperança, ela não pode morrer de forma nenhuma. O que é a esperança? Né? A esperança é você olhar para frente e falar, uau, tenho esperança de que coisas boas, melhores, estão sempre por vir na minha vida. Tenho esperança de que algo bom está por vir, está para acontecer, ou está acontecendo, mas tem sempre uma expectativa boa da vida. Então, a esperança, ela é algo que é fundamental para que você faça o quê? Tenha qualidade de vida e prospere na vida. Porque aquilo que você espera, aquilo que você focaliza, tenho sempre falado isso para vocês, mas, gente, a repetição é didática, é importantíssimo. Eu que dou aula para vocês, eu preciso ouvir, às vezes, de vez em quando, porque senão eu esqueço, eu perco, eu falo, caramba, deixei de usar essa ferramenta mesmo que eu vou passar para vocês hoje. Pô, se eu tivesse visto essa ferramenta na segunda-feira, se eu tivesse usado essa ferramenta no sábado, nossa, teria evitado momentos que não foram legais aí no meu final de semana, no meu sábado. Então, eu falei, gente, como que a gente tem que ouvir, rever e rever de novo para que a gente esteja sempre usando umas ferramentas aí para que a gente sempre esteja sobre o controle das nossas emoções, de nós mesmos. Então, a esperança, ela tem que estar sempre latente. E é uma coisa que você tem que estar sempre vigiando. Como é que eu estou? A expectativa de que o meu casamento pode melhorar ainda mais? Como é que eu estou na expectativa de que eu posso galgar lugares maiores no meu emprego, na minha carreira, na empresa que eu trabalho? Como é que eu tenho esperança? Esperança de que meus filhos possam ser pessoas incríveis, pessoas fabulosas, pessoas que têm um futuro lindo pela frente. Como que eu tenho esperança de que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Esperança de que ano que vem eu posso fazer uma viagem bacana? Esperança de que a vacina vai chegar? Tantas esperanças. E a esperança, ela é um ponto, como eu falei, fundamental. Só que você tem que estar sempre o quê? Vigiando essa esperança. Será que eu estou com esperança ou estou sem esperança? Será que eu perdi a minha esperança do meu relacionamento? Será que eu perdi a esperança de encontrar um cara bacana? Será que eu perdi a esperança de que meu filho saia das drogas? Será que eu perdi a esperança de que meu filho vá realmente levar as coisas a sério? Sei. Você tem que estar ali olhando as áreas da sua vida. Como estão a sua esperança em algumas áreas da sua vida. Relacionamento, saúde, financeira, carreira. Como é que estão aí seus relacionamentos? Como é que está o seu hobby, seu divertimento, seu momento de descanso, sua vida espiritual? Ah, minha vida espiritual está assim, não tem jeito. Com Deus, assim, minha oração, esse lugar aí de frieza, Não pode. E uma das coisas que é maravilhoso para que a gente também vigie e para que a gente esteja sempre mantendo esse lugar de esperança dentro do coração da gente, é a gente também olhar como está o seu estado de espírito. Como que você é no seu dia a dia? De repente, você acorda muito bem, aí acontece alguma coisa, sua chave... Você não encontra a sua chave, gente, quer me deixar doida quando eu não encontro alguma coisa, quando eu estou para sair e eu não consigo encontrar minha chave, eu não consigo encontrar meu celular, às vezes eu coloco o celular anda na mão da gente, de repente a gente coloca o celular nos lugares menos coerentes possíveis, e aí quando você vê, cadê o resultado? Cadê o seu celular? E você fala, mas é só ligar meu celular, vive no modo mudo, né, para não tocar nunca, então ele não toca, aí vai para busca, mas aí você já perdeu um tempo e você fica ali embananada. E aí o que acontece? Você começa a ficar incomodada, você começa a ficar com raiva, o seu estado de espírito muda. Às vezes você está indo para algum lugar e você está atrasada, você vacilou no horário,
e você está atrasada. Você estava bem, aí o seu estado de espírito muda. Você começa a ficar ansiosa, tô atrasada, e o carro da frente não anda, e quando você vê, você está agoniada. O seu estado de espírito mudou. Às vezes, o que acontece? Você está aí tentando chegar em algum lugar e você parece que você não vai conseguir, você não vai dar conta, você se comprometeu com algo e você não vai dar conta daquilo, você está cansada, você não está conseguindo conciliar seu tempo em casa, seu tempo naquilo que você se propôs a fazer, você está se sentindo cobrada, e aí você começa o quê? A se alterar o seu estado de espírito. Aí seus filhos chegam perto de você está com raiva, você está brava, você está indisposta, você está sem energia, você está revoltada com tudo. Aconteceu algo no seu trabalho que emperrou, quebrou na hora que você estava saindo aí, você estava bem, de repente seu estado de espírito muda e você fica com raiva e, sabe, é um incômodo aqui, um incômodo no coração, um incômodo, e você, de repente, você não está mais leve, bacana, do jeito que você estava. Que alguma coisa aconteceu no decorrer daquele seu dia que mudou, alterou, e você não queria isso. Porque é muito ruim estar num estado de espírito onde você se sente ruim, pesada, angustiada, deprimida, ansiosa. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter esse controle sobre esse estado de espírito que se altera. Por quê? Porque você, com um estado de espírito ruim, a chance de você piorar situações na sua vida é muito maior, né? Como eu falei, às vezes seu estado de espírito alterado, seu marido chega perto de você, ao invés de chegar, ter paciência, ter uma conversa legal com ele e tudo mais, você tá sem paciência, você tá revoltada da vida, você não quer conversa, sabe? Você não quer ouvir nada, você quer resolver as coisas que você tem que resolver e pronto. Então, com filhos, a mesma coisa, com chefe, a mesma coisa, com colegas de trabalho, a mesma coisa. Então, a gente transfere esse estado de espírito para o outro, por mais que você tente disfarçar. Por mais que você tente disfarçar, o outro percebe, o outro é afetado, de alguma forma é afetado. Aquilo que você vai fazer, às vezes, você pode fazer com menos primor do que talvez se você estivesse muito bem, feliz, com estado de espírito positivo. Então, a gente precisa aprender a lidar e a mudar novamente, a reverter esse estado de espírito para que a gente continue bem. Por quê? Porque a gente potencializa-se, nós nos potencializamos quando nós estamos bem. Então, é importante você, durante o seu dia, você olhar e pensar, como é que está o meu estado de espírito? Como é que está seu estado de espírito agora? Você está bem? Você está leve? Você está feliz? Você está triste? Você está pesada? Você está com esperança? Você está sem esperança? Como é que você está agora? Porque a gente não entra em contato com a gente. No decorrer do nosso dia, a gente levanta, a gente lava o rosto, ou toma um banho, bota a roupa, já dá café para o filho, e já leva para a escola, e as crianças não estão mais na escola, estão dentro de casa, e aquela confusão, quando você vê, o dia passou e você nem olhou para você olhou para o seu físico. Essa barriguinha aqui, essa celulite aqui, essa roupa não tá boa, mas dentro de você não percebeu como você está. Como está o seu ânimo, o seu estado de espírito, quais sentimentos, quais pensamentos estão aí povoando a sua cabeça. Essa ansiedade, ela traz uma inquietação, e aí, às vezes, essa inquietação, ela vai gerando o quê? Uma baixa energia, porque você está desprendendo muita energia. A ansiedade é como se fosse um carro que tivesse que estar rodando a 80 por hora, está rodando a 220, só que sem necessidade, muitas vezes. Sem necessidade. Então, a gente tem que estar sempre ligada. Como que você está agora? Entre em contato com você, faz esse movimento. Quando eu fazia live todos os dias, eu sempre trazia isso para as meninas. Vamos lá, olha, para um pouquinho. É tão louco, porque a gente não faz isso. E quando a gente faz esse movimento, às vezes angustiante, agoniante, porque é muito novo. E aí você sabe, é estranho. Como é que eu estou me sentindo agora?
Tô ansiosa, tô feliz, tô triste, tô sem esperança, tô desanimada, tô querendo que o dia acabe logo para eu ir dormir, já tô revoltada da vida. Como você está agora? Ah, Sabrina, mas eu tô... Não, mas quando você entra em contato e toma consciência, já começa a mudar. Então, se você quiser mudar seu estado de espírito, o que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que parar e pensar é como eu estou me sentindo. Uma pessoa que está se sentindo desanimada, ela já tá assim, já com algum tempo. Então, esse desânimo, ele já é um sintoma já que já vem vindo de algumas coisas que já estão acontecendo e que provavelmente você foi deixando meio de lado. Isso é normal a gente fazer. E quando a gente percebe, a gente está desanimada. E você fala, eu estou desanimada. Aí você fala, por quê? Não sei, estou desanimada. Estou desanimada da vida, estou desanimada do meu dia, estou sem energia para o meu dia, não estou muito bem, muito feliz. Aí é aquela coisa, você se sentir mal, ele atrapalha o seu potencial. Ok? Você está se sentindo mal? Sentir mal é desanimada, você está se sentindo mal. Ninguém gosta de estar desanimado. É horrível, eu detesto quando eu estou desanimada. Você está sem energia. Você não tem a vibração suficiente para você fazer as coisas que você tem que fazer. Então, estar desanimada não é legal. Só que esse sentir-se mal, ele é interessante quando? Ele é interessante quando você vai começar a buscar qual é a necessidade que não está satisfeita em você e que está causando esse sentimento. O que hoje você está causando esse sentimento em você? Provavelmente você não vai saber a resposta. Porque, como eu falei, a gente não entra muito em contato com o nosso interior, com as nossas necessidades internas. A gente supre muito as nossas necessidades físicas, biológicas, mas as nossas necessidades internas, emocionais, nós não aprendemos. Então, o primeiro passo é esse movimento de olhar para você. Isso tem que ser um hábito. Assim como você vai ao banheiro limpar, né, defecar, você também precisa olhar para você e falar: isso eu quero manter, isso eu não quero manter. Né? Estou desanimada, não quero manter esse desânimo comigo. Né? Eu estou com o intestino cheio, eu vou lá no banheiro e vou defecar. É assim, gente. Ai, Sabrina, não é assim. Vou limpar, vou causar uma limpeza no meu organismo, vou tirar isso. Mas você, para fazer isso, você precisa entrar em contato. Como que eu tô? Quero permanecer desanimada, ansiosa, ou eu quero voltar para um estado de espírito onde eu me sinta bem, relaxada, satisfeita, energizada? Então, o primeiro passo é você perceber. Ah, Sabrina, mas é simples. Não é simples, porque a gente não faz. Ele pode até ser simples, mas a gente não faz. Bota no seu relógio. Põe despertador 3 vezes por dia. Bota lá consecutivo. De manhã, na hora que você acordar, checagem do seu interno, do seu interior. Depois do almoço, checagem. Depois, antes de dormir, checagem. E aí, depois que você percebeu isso, o que você pode fazer? Fala assim, por que eu estou assim? Qual é o sentimento que está? Por que esse sentimento está comparecendo? Qual a necessidade que eu quero para eu não estar com esse tipo de necessidade? Qual o problema que eu resolvo para que esse sentimento não esteja comigo? Eu vou explicar melhor para vocês. Calma, calma. Então, você vai agora começar o quê? Você vai começar a perceber qual a necessidade que não está satisfeita em você, que não está, isso é psicológica, necessidade interna, que você não está satisfazendo, que não está sendo satisfeita e que está causando esse sentimento. Então, primeiro você vai entrar em contato com o sentimento, tristeza. Depois você vai chegar e vai falar assim, o que em mim não está sendo satisfeito para essa emoção, para isso aqui, estar aqui comigo. O que isso tem a ver? Vou dar um exemplo. Calma aí, gente. Calma aí.
Então, qual a necessidade não satisfeita? Tá aí povoando aí, tá aí junto comigo. Aí depois você vai começar a explorar qual a ação que você tem que fazer para você tirar isso aí, essa necessidade aí de você, esse sentimento de você. Então, um estado de espírito incômodo, né? Incômodo, vivido passivamente. Você está triste, você está passiva diante disso aí. Isso aí, quando você começa a perceber, você pode começar a ter o quê? A ter uma ação em relação àquilo ali para você mudar, alterar novamente esse estado. Então, qual a necessidade que não está sendo satisfeita para eu estar assim? Vou dar um exemplo para vocês agora. Perdi a minha chave, tá? Vou dar um exemplo mais banal, porque eu quero que vocês comecem a usar isso a partir de algo mais banal, tá? Para vocês perceberem isso aí. Perdi a chave. Estava feliz, estava alegre, com minha bolsa do lado. Quando eu vou procurar, cadê minha chave dentro da minha bolsa? Cadê a chave? E nada, aí pronto. Aí já fiquei com raiva, ansiosa, me irrita, eu comecei a ficar irritada. Qual a necessidade satisfeita? A minha necessidade que não está sendo satisfeita. Falei que é um exercício mais simples, mais óbvio, mas que funciona tanto para esse quanto para algo mais complexo. Tá? Então, qual a necessidade que não está sendo satisfeita? Encontrar a minha chave. Então, eu estou irritada, porque é uma coisa que eu fico irritada, porque eu não encontrei minha chave. Uma necessidade, eu preciso da minha chave para poder sair de casa. Uma necessidade que não foi satisfeita, e isso está causando o quê? Está causando uma irritação. E aí a gente fala, né? E aí, nesse momento, é muito óbvio. Eu vou fazer o quê? Eu falei que isso é um instrumento. Eu vou fazer o quê? Eu vou imaginar que eu estou com a minha chave nas mãos e eu vou acessar o sentimento que eu vou ter ou que eu teria caso eu tivesse com essa chave na mão. Então, eu vou antecipar um sentimento. Isso é o que, gente? Para você retornar com um estado de espírito positivo que você perdeu por causa de uma circunstância pontual. Pá! Aconteceu uma circunstância pontual e você perdeu esse estado de espírito. Pô, e quem sabe desse processo aí de perder chave, sabe o quanto que é irritante e o quanto que depois você segue irritada, né? Agitada durante o seu dia, até você voltar ao seu estado natural. Então, estou ali procurando a chave, estou irritada. Eu vou dar mais exemplos para vocês, tá? Estou irritada, agitada. Ao invés de eu seguir procurando a chave desse jeito, o que eu faço? Eu paro. Irritação. Por que eu estou irritada? É óbvio, né? Estou procurando minha chave. Eu não tô com esse problema. Eu preciso disso. Estou precisando disso. Existe essa necessidade. Aí eu acesso. Como que eu me sentiria? Você imagina, botando a mão, encontrando essa chave, acessa o sentimento, você consegue fazer isso. Você consegue, né? Ai, nossa, uau, alívio, que delícia, graças a Deus, encontrei a chave. Busca esse alívio e começa a procurar a chave, só que num estado de espírito de alívio. Sabrina, será que vai funcionar comigo? Eu vou te dar um exemplo, um outro exemplo, que para você ver como que é poderoso isso. Em N provas de triatlon, de corrida, em N, não foi uma nem duas, não, foram várias. Se eu não disser quase todas, eu usei desse instrumento. Como, Sabrina, numa prova, numa competição, você está usando esse instrumento? Para você entender que isso vai além do que uma dor física, eu estou falando com você. Quando a gente fala de procurar a chave, você está pensando aí só, né, numa necessidade, procurando, mas imagina você dentro de uma dor física, sentindo dor física, você conseguir reverter a situação
o seu estado de espírito, você conseguir reverter toda aquela situação porque você usou isso aí. Vou falar com vocês como é que foi isso aí. Porque se você quiser que a sua vida mude, você tem que mudar aqui, tá? A sua vida sempre vai ser um reflexo de como você está aqui dentro. Então, se você está nervosa, as coisas ao seu redor vão ficar agitadas. Vão ficar agitadas. Se você está calma, as coisas ao seu redor vão ficar calmas. Então, se você quiser mudar o que está fora, tem que mudar o que está dentro. Então, no caso, tá, eu fui fazer uma corrida, vou botar aí uma corrida da Garoto. Isso foi muito forte. Numa prova da Garoto, como eu falei em outras provas. No decorrer, a prova da Garoto aqui são 16 quilômetros, e eu lembro que eu teve uma prova que eu fiz, eu não estava treinada, eu não tinha treinado direito, e eu acabei entrando na prova, fazendo a prova porque eu estou inscrita na prova, e aí vou fazer, e o pessoal, todo mundo lá, e eu lembro que, agora me veio a memória, eu não estava treinada porque eu estava com a minha panturrilha, eu tinha lesionado a minha panturrilha. Para quem tem problema na panturrilha, sabe a dor que é você correr com a panturrilha machucada. E aí eu fui correr na prova. Chegou no meio da prova, a panturrilha começou a fisgar de uma forma absurda. Ao mesmo tempo, mas eu sabia que estava ali sob controle a situação, mas estava doendo. Ao mesmo tempo em que o sol parece que era um sol para cada pessoa que estava ali correndo. E aquilo me desgastou, para quem não estava treinando direito, aquilo me desgastou muito, 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 aquele calor e a panturrilha doendo, um sol. Aí eu comecei, essa prova a gente sai de Vitória, atravessa a ponte aqui, e é uma subida, e depois uma ladeira, mas quando a gente chega na Rua da Praia, quando eu cheguei na Rua da Praia, eu falei assim, não, vou desistir, vou parar, aí eu falei, pô, Sabrina, parar, e aquilo assim, eu já estava irritada, eu estava chateada, porque eu estava ali naquela situação, eu não estava fazendo as coisas do jeito que eu gostaria de estar fazendo, e aí começou a ficar aquele estado de espírito que perde totalmente o propósito de eu estar ali, porque aquilo ali é uma diversão, é uma brincadeira, é para eu me divertir. E aí eu estava já alterada, estava de mau humor, estava revoltada, estava puta comigo, por causa daquela situação. Tá vendo? Você não treina, aí começa aquela crítica toda com você mesma. E aí eu falei assim, não, vou desistir. Só que eu sei que desistir é algo que é muito ruim. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me imaginar o meu estado de espírito, olha isso, eu comecei a me imaginar o meu estado de espírito que eu ficaria se eu desistisse da prova. E eu sei como é que eu ficaria. Eu tenho essa noção. Então, eu me imaginei, eu ia ficar muito mal. Dá um sentimento, dá um misto de vergonha, de crítica, de frustração. Você desistir de algo é muito ruim. Eu acho que algumas pessoas aqui, em alguns momentos, já desistiram de fazer alguma coisa e entregar os pontos, assim, lógico que eu sei que tem momentos que você tem que parar. Realmente, você tem que saber a hora de desistir. Mas eu não queria desistir ali. Eu sabia que eu poderia continuar, que eu estava ali querendo desistir por causa daquele mal-estar ali. Então, eu peguei e comecei a fazer o quê? Eu acessei um estado de espírito que eu ia ficar se por um acaso eu desistisse daquilo ali. E eu ia ficar muito mal, muito ruim. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a acessar o estado de espírito que eu ia ficar se eu terminasse a prova. Vocês entenderam o movimento? Eu estava mal, eu estava querendo desistir. Só que uma parte em mim estava querendo desistir, uma parte em mim estava querendo continuar. É sempre assim, gente. A gente está sempre dentro de um conflito. A gente está sempre dentro de um conflito. Parece que você às vezes você está dividido em duas partes. Uma quer e outra não quer. Sou só eu que vivo isso? Você vive isso, Noelle, de vez em quando? Oxe! Sou só eu que vivo isso ou vocês vivem isso também? Uma hora parece que você
vai, outra hora parece que você não vai. Então, você está dentro de um conflito. E você tem que perceber isso. Você tem que perceber esse momento que você está nesse conflito. E começar a negociar entre essas duas partes. E começar a pensar. Eu peguei a parte que eu queria desistir e falou assim, ai, para, Sabrina. Ai, tá doendo, tá horrível. Você tá sofrendo demais. Você tá sofrendo demais. Para. Você tá sofrendo demais. Aí eu peguei essa parte e falei assim, olha aqui, ó. Se eu parar, olha isso aqui. Eu vou ficar desse jeito. Joguei lá para frente. E eu ia ficar muito pior do que eu estava sentindo aquilo tudo ali. E, ao mesmo tempo, eu peguei a parte que chegava para mim e falava assim, continua só um pouquinho. Diminui o ritmo, anda, não precisa correr, mas termina. E eu peguei e joguei a minha imaginação, projetei a minha mente para o momento em que eu ia atravessar, que eu ia chegar. E a partir dali, eu estava aqui, faltava, acho que, uns 4 quilômetros para eu chegar. Eu ia desistir. 4 quilômetros, faltava pouco, não faltava muito. E eu queria desistir, olha só. Aí eu peguei, comecei nesses 4 quilômetros, eu comecei a imaginar eu chegando. E, só de eu acessar me dá vontade de chorar. Olha como é que o corpo reage rápido a isso aqui, ó. Eu comecei a falar, não tem quando vem um engasgo assim na garganta? Mas de emoção de estar ali atravessando a linha de chegada. Porque eu trabalhei tanto isso na minha cabeça, tanto nessa prova quanto em outras provas, que quando eu lembro da linha de chegada, eu já tenho vontade de chorar, emocionada. Então, eu comecei ali, naquele momento em que eu estava sentindo dor, com vontade de desistir, estava tudo doendo, eu comecei a acessar, eu ouvia as palmas, eu ouvia o grito, eu ouvia as pessoas gritando, falando meu nome, parente, gente, não ia nem ter parente, mas eu imaginei parente, eu imaginei as pessoas que eu gosto lá, eu imaginei, sabe, você vai imaginando a sua própria alegria naquele momento, levantando as mãos, aquela sensação de que, nossa, consegui, terminei, parei. Gente, foi indo, e ali, daquele lugar, de um estado de espírito completamente irritada, derrotada, com vontade de largar, frustrada, chateada, vítima, eu passei por um estado de espírito de extrema euforia. Nossa, tá vendo? O choro vem na garganta, de emoção. Tem quando quem corre aqui, ou quem realizou alguma coisa, né, formou numa faculdade, conseguiu terminar um projeto difícil, sabe o quanto que isso emociona muitas vezes. Então, eu passei de um estado muito negativo para um estado muito positivo. E meu corpo reagiu completamente àquilo ali. Completamente. Um corpo que estava completamente pesado, sabe? Fechado. Eu comecei eu levantei, eu mudei. Por quê? Simplesmente eu estou fazendo o quê? Acessando um estado de espírito que, se eu continuar, que se eu mudar, aquilo mudou, mesmo eu estando nas mesmas condições que eu estava. Olha que loucura. Nada mudou, eu ainda continuava na corrida, meu corpo ainda continuava doendo, minha panturrilha continuava doendo, o sol continuava escaldante, tudo continuava da mesma forma, mas porque eu acessei um estado de espírito, eu me projetei para frente, quando aquela necessidade fosse o quê? A necessidade de terminar a prova, fosse suprida, eu imaginei como eu ficaria. Então, quando eu coloquei para mim em uma prova prática de direção, por exemplo, minha segunda tentativa será a semana que vem e eu estou super nervosa, provavelmente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar.
Qual a necessidade? A necessidade é tirar, é pegar a carteira. Já estou ansiosa, já estou angustiada, já estou nervosa. Isso já começou a alterar o seu estado de espírito, porque você tem uma necessidade, eu preciso dessa carteira, eu não quero fazer de novo, eu não quero pagar de novo, eu não quero gastar mais tempo, eu tenho uma necessidade, essa necessidade, eu estou na eminência de não suprir essa necessidade, porque já não consegui suprir uma vez. Então, isso aí vai o quê? Vai jogando o seu estado de espírito de mais ansiedade, de mais nervoso, de mais agitação. E aí, o que você faz? Você entendeu o sentimento, a ansiedade, entendeu a necessidade, eu preciso tirar minha carteira. Você se projeta para o estado de espírito que você estaria caso a necessidade fosse suprida. Caso a necessidade fosse suprida. Qual é a necessidade suprida? Você passar na prova e pegar a carteira. Qual o estado de espírito que você vai ficar nesse momento? Ai, nossa, você imagina, porque a sua mente, então a Ellen tem um sentimento, existe um estado de espírito que está tomando conta dela, ansiedade. Qual é a necessidade? Por que esse estado de espírito está aí comparecendo? Porque ela quer pegar a carteira, ela quer tirar a carteira de motorista dela, uma necessidade. Então, a possibilidade de não tirar, ela já está com isso na cabeça, porque a ansiedade já está aí. Ela errou uma vez, né? Eu não sei o que aconteceu, e agora é iminência de novo, então isso está causando ansiedade. Como que eu reverto essa situação? Para de ficar ansiosa. A gente não consegue fazer isso. Quem dera, para de ficar ansiosa, Sabrina. Não. Sabrina, na corrida, se alegra, Sabrina, você está na corrida. Não, eu estava com dor, eu estava cansada, eu estava destreinada, estava com raiva de mim mesma. Como que eu mudo como que eu altero isso? Eu vou e me projeto para frente, através da minha imaginação, eu me projeto, me imaginando, tendo aquela necessidade suprida. Tendo aquela necessidade suprida. E você acessa o estado de espírito do momento ali que você tem aquela necessidade suprida. No meu caso, na corrida, era o quê? Era completar a corrida. A minha necessidade era essa. Então, eu acessei aquele momento e eu fiquei muito tempo ali. Eu fiquei o resto, os 4 quilômetros para frente, me imaginando sendo suprida, né? Chegando, ouvindo as palmas, ouvindo os gritos, tendo aquela sensação de você passar, pegar a medalha, depois encontrar com seus amigos. Eu fui ali e cada vez mais eu ia, né? Me enchendo. A Ellen pode fazer o quê? Vai aí esses dias. Você recebendo, você completando, terminando, o cara chegando para você e falando, você passou, você conseguiu, parabéns, e acessa esse estado de espírito. É mentira. Não é mentira. Não é mentira. Não é mentira. A gente está lidando com as possibilidades, e uma grande possibilidade é de você passar. E o que a gente quer não é basicamente o processo aí, é uma ferramenta. Para quê? Para tirar a ansiedade, porque essa ansiedade te despotencializa. Esse sentimento de derrota, de vontade de parar, que eu estava sentindo, tira minha energia. Tira a pouca energia que eu tinha, ela ainda escoa. Então, a ansiedade faz o quê com a nossa amiga? Pega ela e tira a concentração. A inteligência da pessoa diminui. Porque ela está tão num sentimento ali, numa situação de fuga, né, atacar ou fugir, que a chance dela errar é muito maior. Eu já falei com vocês já, que quando a gente está com medo, a tendência é o erro. A tendência é o erro. Só você chegar e fazer. Você traça uma linha no chão e passa por cima dessa linha no chão. Agora pega você e bota num prédio aí de 15 andares, bota uma pinguela, não precisa nem ser uma linha não, bota uma pinguela ali para você passar de um lado para o outro. Você não consegue. A tendência de você cair ali é muito grande.
Então, você tem que fazer o quê? Você vai acessar esse estado de espírito para se manter num estado de espírito positivo, para você se manter potencializada, para você completar, conseguir fazer aquilo que você tem que fazer. Porque se existe chance de você terminar, conseguir, achar, vai ser muito maior se você se manter num estado de espírito positivo. Muito maior. Então, é isso que vocês têm que entender. Essa ferramenta, ela é poderosíssima. Se o sentimento de ansiedade for por causa de uma necessidade de um terceiro, como um filho, por exemplo, pode fazer. Vamos dizer assim, eu estou ansiosa. Vocês têm que sempre lembrar que um estado de espírito, de tristeza, de ansiedade, de angústia, de insatisfação, ele não vai te ajudar em nada, não vai te potencializar. Ele só vai te ajudar, exceto esses estados de espírito, só vão te ajudar para você achar exatamente isso que a gente está falando. Algo que hoje não esteja te suprindo. E qual a ação que você tem que ter para você chegar naquilo ali. Mas se você ficar simplesmente naquela sensação, aquilo não vai te levar a lugar nenhum e ainda te despotencializa. Então, vamos dizer aí, na questão de uma outra pessoa, de um filho. Eu estou super ansiosa porque meu filho vai fazer uma prova e eu não sei se ele vai passar, vai fazer uma entrevista e eu não sei se ele vai passar. E agora eu estou super ansiosa. Ótimo, vamos mudar esse estado de espírito. Como que a gente muda esse estado de espírito? Fazendo o quê? Exatamente aquilo que eu falei. Imagina seu filho indo, conseguindo, recebendo emprego e tal, e tal. Você faz o quê? Você vai mudar seu estado de espírito. Por quê? Porque se existe uma chance de você melhorar a condição do seu filho, não vai ser você ficando nervosa, irritada, deprimida, com sentimento de derrota, de que ele não vai conseguir. Não, se você estiver potencializada, animada, com fé, energia, a chance de você passar isso para ele e ajudá-lo, muito maior. É muito maior. Então, isso é o quê, gente? Isso é tomar as rédeas da sua mente. Eu mando aqui. Eu conduzo a situação. Não é do jeito que você quer. Eu tô me sentindo em perigo, a mente, né? Tô me sentindo em perigo. Então, toma ansiedade, aumenta aí a atenção dela, ao ponto de depois ela tá ali sucumbindo de desespero ali, de cansaço. Porque aumentar a atenção significa pegar mais energia sua. Então, o que você faz? Você chega e toma o controle da situação. Eu consigo sempre? Ok, se você não conseguir sempre, se você conseguir uma vez, você está no lucro. Você está no completo lucro, se você conseguir uma vez. Então, é isso que você tem que pensar. Você tem uma ferramenta e você pode colocar. E essa ferramenta, ela é poderosa. Nossa, quantas vezes eu fiz isso na faculdade? Vontade de desistir, cansaço, desanimada. Eu me imaginava recebendo diploma, eu me imaginava, sabe, pegando aquela sensação, aquele empoderamento de ter conseguido, de ter vencido. Nossa, meu Deus, que delícia, que gostoso. Olha isso. Aí pegava o ônibus, aí andava mais uma légua, e aí, sabe, você se reorganiza. Você mesma se estimula, você não fica esperando as circunstâncias mudarem para você se estimular. Você toma as rédeas da sua vida. Você toma as rédeas da sua vida. E é isso que eu quero aqui te ajudar a fazer, porque muitas vezes a nossa vida está parada, a nossa vida não prospera. A sua vida não prospera financeiramente, a sua vida não prospera nos seus relacionamentos, porque você está mal, você está triste, você está agoniada, você está arrasada. Um cara chega perto de você, não tem vontade de ficar perto de você, porque você está down, você está sem energia. Na verdade, você está puxando a energia do outro, sendo que é para a gente expandir aquilo que tem de bom na gente. Você está sendo você está sendo aquele buraco negro puxando a energia do outro.
Não vamos aceitar isso como algo normal. Nós não somos assim e não nascemos para isso. Nós não nascemos para puxar o que é do outro. Que a gente esteja aqui no mundo para dar. Então, que o outro encontre energia em mim suficiente para quê? Para estimulá-lo, para ajudá-lo. Que o seu filho encontre energia suficiente em você para estimulá-lo a fazer uma entrevista, a continuar, a acreditar nele. Não que você puxe o pouco de energia que o seu filho tenha. E você vai fazer isso como? Desse jeito que eu falei para você. Usando o quê? Essa mudança de estado de espírito, usando essa ferramenta que eu te ensinei. Meninas, tá aí. Quero ver todo mundo colocando esse instrumento aí em uso, em prática. Não ouça e deixe para lá. Coloque em prática. É fácil, fácil, fácil. Beijo, gente. Fica com Deus. Deus abençoe. Pessoal, grande beijo. Tchau, tchau.